sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia da Escola Castro Pinto, do terceiro ano do ensino médio. Eu me chamo Paulo, sou professor de Geografia e vamos falar um pouquinho hoje sobre a Rússia, especificamente a União Soviética, não é? A Rússia inserida dentro da União Soviética, algo que aconteceu a partir de 1922, quando se funda oficialmente, se estabelece oficialmente a União Soviética. Em 1917, nós tivemos a Revolução Russa, que vocês, estudantes, meus queridos estudantes, viram conosco na última semana, né? Inclusive na última aula síncrona que nós tivemos, há 2 semanas. Semana passada foi a atividade, onde nós apresentamos um documentário, uma série documental do Netflix, chamada Os Últimos Czares, né? Então, foi uma série que mostrou, de modo bem cru mesmo, bem explícito, como se deu o assassinato, o fuzilamento da família czarista, né? Vocês devem se recordar dessa cena, que foi uma cena um pouco chocante. Até alertei vocês, né? Mas aí deu tudo certo, ninguém, acredito, teve impactos, traumas maiores, né? Bem, então, pessoal, a União Soviética ela se constitui de vários países que se aglutinavam em torno de Moscou, que era a capital, e a Rússia, nesse caso, também se inseriu, mas a Rússia era o principal estado satélite, vamos dizer assim, da União Soviética, né? Aqui nós temos a informação de que a Rússia ela representava 75%, ou seja, 3/4 do território da União Soviética e metade da sua população, certo? Então, o território russo, por ser muito grande, como todos nós sabemos, ele também tinha recursos naturais, recursos energéticos, que supriam a União Soviética, a demanda da União Soviética no seu processo de industrialização, tá certo? Então, se estabeleciam, né, pessoal, essas unidades produtivas que nós chamamos de combinatos, certo? Que eram grandes unidades industriais, conjuntos industriais, em torno da indústria pesada. Então, a ênfase da União Soviética foi na industrialização pesada, certo? Não foi na indústria de consumo, não foi na indústria de bens de consumo, certo? Então, a indústria siderúrgica, certo? Uma indústria siderúrgica é uma indústria pesada, de aço, de ferro, né? Então, aqui você tem essa ênfase especial do processo de industrialização soviética, certo? Então, aqui é uma diferença para o modelo ocidental, tá? Aqui a gente já pode identificar o porquê de, por exemplo, terem faltado bens de consumo no país, nesse caso na União Soviética, certo? Bens de consumo. O que é bem de consumo, pessoal? Alguém sabe me dizer? Vocês saberiam conceituar o que é um bem de consumo? Deixa eu ver aqui. Anderson Bernardo, meu amigo, você sabe nos dizer o que é um bem de consumo? Gabriel. Vamos lá, vou tentar pela terceira vez. Jusileide. Bom, mercadoria que pode ser classificada como durável ou não durável. Isso, nesse caso, a definição, né, de Maria Rita explica também muito bem, né? E o Murilo complementa muito bem também essa informação, né? Isso, exatamente, né, meu irmão Marcelo? Muito bem. Então, aqui você tem, pessoal, por exemplo, os computadores, os celulares que nós estamos usando agora, os smartphones, a geladeira que nós temos em casa, certo? São bens de consumo. E aí existem os bens de consumo duráveis e os não duráveis. Os não duráveis, já diz o nome, né? Não é para durar muito. Por exemplo, alimentos que perecem, que podem apodrecer, podem se estragar, são bens de consumo não duráveis, certo? Agora, se você pega assim, geladeira, eletrodomésticos, são bens de consumo duráveis.
né? Então, existe essa diferenciação, né? Bens de consumo duráveis e não duráveis. Tudo que a gente consome está na indústria de bens de consumo. Neste caso, de forma, o que a gente consome de forma concreta, né? Certo, pessoal? Não falar aqui de serviços, né? Nem de nem de tecnologia como a internet, né? Isso aí é serviço, certo? Mas, e isso, né? Tem a obsolescência programada, ou seja, os celulares, por exemplo, eles vão ficando cada vez mais modernos, a ponto de os outros modelos anteriores estarem sendo, vamos dizer, considerados ultrapassados, certo? Tem isso também, né, Murilo? Feito para quebrar. E aí, por exemplo, outro caso muito interessante são os Playstations, né? Os Playstations, a cada 5 anos, 6 anos, se lança um. Eu lembro que quando lançou o 2, eu comprei o primeiro. Eu pedi a minha mãe, na época eu ainda morava com a minha mãe, ainda era sustentado pela minha mãe, pelos meus pais. E eu ganhei o primeiro PlayStation, mas já tinha o PS2, já se jogava o PlayStation 2, né? Aí quando surgiu o terceiro, aí eu consegui comprar o meu primeiro videogame assim por conta própria, né? Foi o PlayStation 2. Isso, tinha um Bomba Pet, né? Aí eu comecei a jogar esse joguinho aí que sempre tá atualizado, né? GTA não manjava muito não. Aí depois veio o 3, eu comprei o 2, depois veio o 4, eu comprei o 3. E aí veio o 5, aí eu consegui comprar agora o 4, né? Agora faz um tempo, já mais de ano. Certo? Mas é assim, pessoal, as coisas, as tecnologias, elas vão se tornando cada vez mais avançadas e o que vai ficando para trás fica ultrapassado, fica sem uso, né? Então é uma forma também de consumismo que nós temos na nossa cultura capitalista, certo? Nós todos vivemos no capitalismo, mesmo não tendo convicções de que o capitalismo presta, né, para todos, mas todos nós vivemos nesse mundo capitalista. Temos que se inserir nas relações de trabalho capitalista para conseguirmos nossas coisas. Senão a gente não tem nada, né? Meu pai disse que hoje em dia não se fazem móveis como antes. Por mais caro que seja, não dura como antigamente. Exatamente. Tá vendo? Então é feito para ter uma durabilidade menor para você ir lá depois e desembolsar mais dinheiro para comprar. Na União Soviética, esse processo não teve uma ênfase na indústria de bens de consumo. Então é muito comum em algumas imagens você ver filas de pessoas para terem alimentos, terem até acesso a alimentos básicos como pão, né? Você ter falta de produtos de higiene pessoal em alguns supermercados daquela época. Então você tinha um Estado que se preocupava muito mais em investir pesado na industrialização, certo? Então, aqui você tem um traço muito típico da União Soviética. Porque a União Soviética ela era um país onde você tinha intervenção estatal na economia, certo? Então, como é que funcionava isso? O Estado estabelecia metas de crescimento, chamados planos quinquenais. Eu travei aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Será que vocês estão me ouvindo, me vendo aí, pessoal? Ou eu travei geral aqui para vocês? Vocês que estão vendo o vídeo, por favor, adiantem um pouquinho, porque eu travei aqui em tempo real para a nossa turma, né? E aí, pessoal? Consegue me ouvir agora e me ver ou ainda estou travado?
Pode continuar, professor. Beleza, gente, vamos lá. Vamos tentar continuar aqui. Hoje está meio difícil, né? Mas vejam, eu estava falando, né, da interferência, da intervenção do Estado nas economias da União Soviética. Gente, peço desculpa a vocês porque tá travando muito aqui o meu computador, tá certo? Mas eu vou tentar dar continuidade aqui. Por enquanto, peço só que vocês aguardem um pouquinho que eu tô tentando restabelecer essa conexão aqui, tá bom? Mas eu tô por aqui. Qualquer coisa, certo? Espere aqui só um minutinho. Já tô atualizando a página aqui, porque às vezes tem que dar um refresh na página para ela voltar, certo? E aí, pessoal, como é que tá meu áudio para vocês agora? Para mim tá aparecendo. Maravilha. Bom, pessoal, vamos adiantar, né? Porque infelizmente às vezes a gente perde muito tempo nessas instabilidades. Então vejam, existiam conglomerados industriais chamados combinates, certo? Então eram indústrias que se instalavam ao redor de regiões ricas em alguns recursos minerais, né? Então, inclusive, nós estamos acompanhando aí a guerra na Ucrânia e vendo que a Rússia já está anexando regiões que pertenciam à Ucrânia. Então, Donbás, que é a região do Donetsk na Ucrânia, ela está também nesse conjunto de regiões a serem anexadas, certo? Um processo de realmente de invasão, de tomada de território, né? Porque não houve nenhuma condição, vamos dizer, humanitária para você ter uma eleição, um referendo que seja minimamente justo, limpo, honesto, né? Então as regiões da Ucrânia estão sendo realmente abocanhadas pela Rússia, que é a intenção visível do Vladimir Putin, né? De que reconstruir o Império Russo. Ou seja, não nos moldes antigos, né? Do czar e coisa e tal, mas nos moldes atuais, recuperar os territórios que um dia pertenceram à União Soviética e até à Rússia, né, no seu processo inicial de formação de expansão territorial. Tá certo? Estão conseguindo compreender direitinho? Alguma dúvida? Maria Rita quer falar? Você sempre gosta de comentar alguma coisa? Beleza. Olha aí, gente, como funcionavam, né, os combinados. Então vejam que onde você tinha uma área de ricos recursos minerais, como carvão, gás natural, petróleo, ferro, você instalava os conglomerados de indústrias para explorar esses bens, né, para explorar esses recursos econômicos. Uma coisa interessante que eu devo analisar com vocês é o conceito de recurso, certo? O que é um recurso? Um recurso no conceito aqui que nós estamos utilizando, recurso mineral. Por que nós damos esse nome de recurso? Alguém sabe me dizer? Murilo, sabe dizer? Pessoal, recurso
Quando eu falo isso aqui, ó, por exemplo, recurso natural, recurso mineral, recurso hídrico, certo? Recurso hídrico, etc. Eu falo de bem econômico. Então, quando eu falo de recurso, eu falo de um produto natural, de alguma coisa ligada à natureza, que possui um valor econômico, tá certo? Então, quando eu falo de recurso hídrico, eu não estou falando só de água, tá bom? Eu estou falando de uma água que está inserida no mercado e que tem um valor econômico, certo? Então, a gente tem que diferenciar. Água, por exemplo, não é a mesma coisa de recurso hídrico, tá certo? Então, recurso é um bem econômico, é a água, nesse caso, se for no caso do recurso hídrico, é a água inserida no processo de lucratividade, certo? Então, recurso é um bem econômico, certo? Então, se liguem nisso. Quando vocês pegarem uma questão, um texto que fale de recursos, certo? Posso sim. Quando eu falo de recurso, por exemplo, recurso mineral, que eu falei aqui agora, no caso da antiga União Soviética, eu falo de um material mineral, de uma rocha, de exploração geológica, que tem um valor econômico. Então, cuidado quando vocês se depararem com esse termo, recurso, que pode vir com recurso vegetal, recurso hídrico, recurso mineral, tá certo? Então, recurso é um bem econômico. Então, tem a ver com o meio que pode... Sim, absolutamente. Que pode gerar renda, lucro, certo? Quando você fala de recurso hídrico, por exemplo, você não está falando só de matar a sede das pessoas. Você está falando de gerar meios para a agricultura, gerar condições de que essa população, vamos supor, a população do interior do Nordeste, uma população que vive numa área de seca, certo? Ela possa ter meios de sobrevivência, de lucratividade também, certo? Então, recurso hídrico não é, no caso, não é a água no seu estado puro, químico, certo? É a água inserida no contexto econômico. Então, cuidado quando vocês, tá certo? Virem algum texto, alguma prova que vocês pegarem que tem esse termo, recurso. Tá bom, gente? Entenderam aí? João Marcelo, você que pediu para eu repetir, conseguiu compreender? Murilo, vocês todos conseguiram entender bem? Senão a gente explica de novo, sem problema algum. Bom, então vamos lá, né? Seguindo aqui, pessoal, você teve, né, a partir dos anos 1945, né, a partir do final da Segunda Guerra, você teve o processo de que? Qual foi a guerra depois da Segunda Guerra? Digam aí para mim. Foi a Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, 1945 em diante, começa a se estabelecer o contexto da Guerra Fria, certo? Os países se aglutinam, se formam em torno de Estados Unidos ou de União Soviética, ou do capitalismo ou do socialismo, tá certo? Então, a União Soviética é o polo aglutinador do socialismo daquela época, certo? Então, tudo girava em torno aí da União Soviética. Existiam influências muito fortes, por exemplo, da União Soviética em Cuba, aqui na América Latina, certo? Quando a União Soviética quebrou, Cuba sofreu uma crise econômica, um impacto econômico gravíssimo, certo? Então, por quê? Porque a União Soviética subsidiava muitas coisas de Cuba, fornecia também muito investimento para Cuba, certo? Então, existia toda essa questão. E já os Estados Unidos patrocinavam países aí como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Europa Ocidental, no caso, continente, né? Nesse caso, a Europa Ocidental, certo? Então, você tinha essa questão da união de forças em torno de um polo, certo? Ou Estados Unidos ou União Soviética. Neste caso, o desenvolvimento tecnológico e científico, né, meus caros, foi muito grande. Inclusive, o homem foi para o espaço, certo? Teve a corrida espacial.
que a União Soviética se inseriu também de cabeça, né? Junto com os Estados Unidos, claro. A União Soviética mandou o primeiro cara para a órbita terrestre, que foi o Yuri Gagarin, exatamente, Murilo. Certo? E ele, qual foi a frase que ele disse? A Terra é azul e Deus não existe. Certo? Porque no sistema stalinista, no stalinismo, certo? Stalin, né, pessoal, foi o grande líder da União Soviética durante várias décadas, certo? Então Stalin foi um ditador, foi um cara que governou com um braço de ferro a União Soviética. Isso, não, para a Lua não. Para a Lua quem foram os Estados Unidos, com o Armstrong, né, que pisou na Lua, certo? Foi para a órbita terrestre, certo? Então o stalinismo, ele como tinha uma influência ortodoxa do marxismo, certo? Radicalizou demais a questão da perseguição religiosa. Então não houve liberdade religiosa na questão da União Soviética. Muitas igrejas, inclusive, foram destruídas, certo? Muitas igrejas, muitas manifestações religiosas foram censuradas. Então o regime stalinista foi muito cruel também nesse sentido, tá certo? Então foi um processo de extremismo, tá certo, do Stalin. Então houve a corrida espacial e se disse essa frase do Gagarin, né, do Yuri Gagarin: a Terra é azul e Deus não existe, certo? E aí depois os Estados Unidos lançaram-se, fizeram coisas até mais avançadas, pisaram o solo lunar, certo? O homem foi à Lua, não é isso? Então até hoje tem gente, né, pessoal, que a gente vê por aí, que espalham correntes nas redes sociais que o homem não foi à Lua, que ali era montagem. Eu vi muito isso na minha vida, né? Não, ali é montagem, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Claro que não é montagem, né? Então o homem sim foi à Lua. A NASA, né, que até hoje se notabiliza pelo seu desenvolvimento de missões espaciais e coisa e tal, conheceu um crescimento, um investimento muito grande naquela época. Inclusive, falando aqui da internet, né, a internet não existia naquela época, mas ela começou a se desenvolver, a nascer naquela época, né? Então existiam conexões em grandes computadores, mais usados para meios militares, certo? Exatamente, foram demais, né? De exorbitantes. Tá bom, gente? Então, vejam, a internet, ela ganha o seu primeiro investimento, vamos dizer, na Guerra Fria, certo? A partir do fim da Guerra Fria, final dos anos 80, começo dos anos 90, ela sai da questão geopolítica, a internet, e entra no cotidiano, certo? As pessoas começam a ter internet em casa. Naquela época, a internet, nos anos 90, a internet era discada, né? Quando você tinha o telefone em casa, você ficava com a linha ocupada quando você estava usando a internet. Isso era muito engraçado. Eu ainda peguei esse tempo, certo? Então você não tinha essa facilidade, lógico, que nós temos hoje, tá bom? Pessoal, vamos avançando aqui, né? Então vamos entender duas coisas, duas reformas importantíssimas que aconteceram na antiga União Soviética, que, digamos assim, precipitaram o fim deste bloco de países socialista, né? Então foram duas reformas profundas na União Soviética e vocês têm que saber disso, tá certo? Houve a perestroika e houve a glasnost. Nomes difíceis, né? Nomes bem complicados porque são nomes russos. Então você não tem obrigação de saber russo. Nem eu também sei, né? Alguém sabe aqui russo? De repente alguém sabe, né? Pode até ensinar pra gente aqui. Né? Mas o que eram essas reformas, pessoal? A perestroika era uma reforma econômica, certo? A perestroika, ela foi concebida para que houvesse uma menor interferência do Estado na economia, porque estavam acontecendo muitas crises de abastecimento, como a gente mencionou aqui,
muitas coisas básicas estavam faltando, e isso que foi o Mikhail Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev. Algumas pessoas escrevem Mikhail Gorbachev, outros escrevem Gorbachev. Eu já vi também Gorbachev, certo? Mas, exatamente, Maria Rita, ele faleceu, está assim, Bruno. Ele faleceu neste ano, recentemente, acho que foi coisa de 1 mês a 2 meses, né? Por aí. Então, quer dizer, você teve a partir daí um processo de abertura econômica. Então, a perestroika foi uma abertura econômica, uma reestruturação econômica, certo? Permitindo que empresas estrangeiras começassem a se instalar na antiga União Soviética, pessoal. É uma pena a gente não estar no presencial, né, cara? Se a gente tivesse no presencial, eu iria trazer um filme para vocês chamado Adeus Lenin, né? Iria passar esse filme e até de repente conversar com o professor de história e de sociologia para a gente fazer uma aula interdisciplinar. Mas quando for, infelizmente vocês já estão, né? Infelizmente nesse ponto, né, gente? Entenda. Vocês já estão terminando os estudos, né? A gente não vai ter oportunidade e é uma grande frustração que eu tenho de que vocês, que foram a turma que era do primeiro ano, quando eu entrei na escola, muitos de vocês, né? Estão agora indo para o terceiro, vão terminar os estudos e a gente não teve muita vivência presencial. Eu me frustro muito por isso. E vocês são uma turma muito boa, né? Eu fico com pena de a gente não ter tido esse contato. E estamos, né, eu e a diretora aí, Alcilene, estamos tentando buscar meios para a gente fazer uma aula de campo neste ano, né, para o Centro Histórico de João Pessoa. Então eu já pedi para ela já fez o ofício, né, para a prefeitura, para que consigamos o ônibus e possamos levar vocês, né, para o Centro Histórico de João Pessoa, se possível ainda este ano, né. Então a gente tem que conseguir, seria muito importante a gente conseguir para a gente ter pelo menos esta vivência, né? Isso, Bruno, exatamente. Então a perestroika, pessoal, como é que a gente faz, como é que a gente grava, professor, esse nome, perestroika? Vamos lá. Vejam, eu vou colocar aqui, eu vou dar uma ênfase ao que vocês têm, que funcionou para mim, para eu decorar no meu tempo, né? Algumas coisas a gente tem que decorar, pessoal, não tem como, né? Infelizmente não tem como, a gente tem que decorar. Perestroika, como é que eu posso fazer um macete aqui para vocês? Peguem o REST vocês associam com reestruturação. Reestruturação em que sentido? Econômica, tá certo? Então, perestroika, REST, né? O som é muito parecido. Perestroika, reestruturação econômica. E a glasnost, pessoal, como era a glasnost? A glasnost era a transparência. O que significava, professor, essa transparência? Era uma maior liberdade de ideias circulando, né? Para vocês terem uma ideia, não havia livros, literatura mesmo estrangeira do mundo ocidental que podia ser adquirida facilmente na União Soviética. Havia livros, músicas, filmes que eram autorizados pelo governo soviético. Então não havia liberdade de você conseguir se expressar politicamente também, certo? Não havia possibilidade de você se informar. Era uma espécie de censura mesmo ao mundo ocidental, porque o mundo ocidental dizia-se que germinava o capitalismo, né, nas mentalidades soviéticas. Isso é uma grande bobagem, né? Acabou sendo uma grande bobagem e que censurou mesmo as pessoas, né? Infelizmente foi um regime ditatorial, uma ditadura mesmo, nesse sentido, certo? Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas tinham uma enorme curiosidade, e quando foi promulgada essa glasnost, essa transparência que nós chamamos, certo? Milhares de pessoas se reuniram no estádio Luzhniki,
em Moscou, que inclusive foi palco, né, acho que na final da Copa de 2018, entre França e Croácia. Se não me engano, foi no Luznik. Então, um estádio serviu de grande biblioteca. As pessoas iam para o estádio, levavam seus livros e liam, né, quando houve a Glasnost, certo? Então, se ligar nisso, havia censura, sim, da liberdade de expressão, certo? Infelizmente, a Coreia do Norte, né, é outra situação bem atípica nesse cenário atual, certo? Bom, e como é que eu decoro, pessoal, o Glasnost? Eu vou dar um outro macetezinho para vocês, né? Lembre-se de Ghost. Já assistiram aquele filme fantástico chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida, que é um dos maiores clássicos do cinema, um filme fantástico dos anos 80. Já assistiram? E aí? Não? Aquele filme que tem aquela música Oh my love, my hope. Ou seja, é um filme fantástico, cara. Tem no Amazon, né? No Amazon Prime Video você encontra. Se você tiver o Amazon em casa, que é o mais baratinho de todos os streamings, é R$14,90 por mês, né? 15 conto por mês você tem o Amazon em casa. É muito bom. Ghost, Do Outro Lado da Vida. Não tem nada a ver com a questão da Guerra Fria, não. É só um filme muito bom, né? Do Outro Lado da Vida, certo? É um romance, né? Que é interrompido por uma morte violenta, uma morte, né? Um assassinato. E aí você vai ver, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme lindo, lindo, lindo. Já assisti umas 6 vezes esse filme, 6 a 10 vezes esse filme já. Bom, como é Ghost? O que é que significa Ghost em inglês? É fantasma, né? Ghost, fantasma, lógico, né? Pronto, olha aí, você pode ir a outro meio, né? Você assistir. Eu prefiro assistir tudo pela TV, né? Filme eu gosto mais de assistir na TV. Filme, futebol, tudo. Vou passar, meu querido, só um minutinho, viu? Só terminar aqui essa parte da Glasnost e a gente finaliza a aula, tá bom? Então, fantasma, né? Vamos lá. Glasnost. Não parece com gosto, né, pessoal? Essa palavra, Glasnost. Ghost, Glasnost. O fantasma não é transparente, né? Você consegue ver o corpo do fantasma assim, né? Não, fantasma é transparente, né? Assim tem que ser, né? Então, Glasnost, transparência, tá bom? Então, só tô dando um macetezinho para vocês que funciona para mim. Pode funcionar para vocês também, tá bom, meus queridos? Não precisa você saber russo, não. Mas, assim, são coisas que a gente tem que arrumar o macete para lembrar, né? Transparência, nesse caso, uma liberdade de ideias, né? Liberdade política. Começaram a se fundar também associações, agremiações políticas que deram uma nova cara à União Soviética. E aí a União Soviética começa a se tornar inviável, né? Então os países eles começam a se tornar independentes, tá? E aí a União Soviética como um bloco socialista não faz mais sentido de existir. Então, a partir dos anos 90, começam a se fundar novos países independentes. E um desses países que nós estamos vendo aí na mídia, no noticiário, é a Ucrânia, né? A Ucrânia, como Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, tudo mais, faziam parte da antiga União Soviética. Tá bom, gente? Liberdade política e cultural. Certo, meus queridos amigos? Alguma pergunta a fazer? Antes de eu mandar a lista de presença. Hoje a aula foi um pouco atravessada, né? Por conta dessa questão da dificuldade de conexão. E peço até desculpa a vocês. O El Niño, né? O aquecimento das águas do Pacífico, que interfere nas correntes marítimas e, consequentemente, na umidade e nas chuvas, tá? Isso é no Oceano Pacífico, tá bom? Beleza, Molino? E isso afeta muito, por exemplo, os países aqui da América Andina, né? Principalmente aí o Peru, que depende das correntes marítimas para abastecer a sua atividade econômica da pesca. Certo, meu querido? Sim, nesse caso, regionalmente sim, certo? Interfere no regime de chuvas, tá bom?
Com certeza. Tudo que você altera nível ambiental no planeta, você tem uma interferência regional inicialmente, mas que pode se prolongar para níveis globais, tá certo? Então só um minutinho, pessoal. Aguardem só mandar o link aí vocês saem, tá bom? Não, nesse caso pode até interferir na oferta de peixes, né? Então quando você tem as correntes marítimas sendo alteradas, você também tem os nutrientes sendo alterados. Então isso pode afetar a migração de peixes para negativa, certo? Afetar negativamente. Mas aí fica no aguardo, né? A gente pode, quem sabe, e eu espero, tenho muita esperança que vai dar certo, porque o ofício já foi mandado para a prefeitura, a gente ter uma aula de campo esse ano, certo? Se possível até esse mês. Fiquem no aguardo aí, a diretora já mandou o ofício, então não precisa cobrar ela, certo? Mas ela já mandou. E aí vamos ficar só de olho aí. Quando esse ofício chegar lá, a prefeitura liberar logo pra gente o ônibus. Pois é, trabalhei lá por 2 anos, Bruno. Realmente é um lugar que eu tenho muito carinho, né? Pelo qual eu tenho muito carinho. Certo? Então vejam aí, ó, o pessoal tá no chat de vocês, a lista de presença. Desejo aí a todos uma ótima sexta-feira, tá bom? Um ótimo fim de semana para vocês. Um beijo no coração de todos. Qualquer coisa a gente se comunica aí, tá bom, meus caros? Tchau, tchau. Um abraço.